Oi, oi, boa tarde. Eu sou Murilo Gitel, editor do portal Notícia Sustentável, e hoje, essa quinta-feira, 28 de maio, marca a terceira edição da nossa live Diálogos Sustentáveis, uma série de lives semanais, na verdade, em que a proposta é trazer conteúdo de qualidade para as pessoas que estão em casa nessa quarentena, acompanhando o final dessa pandemia que, com fé, logo virá. A gente ainda não sabe, mas enquanto não vem, nós temos essa proposta, esse compromisso de trazer conteúdo de qualidade para quem está em casa. E já trouxemos há 2 semanas o jornalista Henrique Camargo, direto de Praga, na República Tcheca, um jornalista consagrado na área de sustentabilidade, super premiado, que trouxe as impressões dele sobre aquele país da Europa Central. Na semana passada trouxemos aqui o Harry Hartmann, que é um empresário referência nacional em sustentabilidade, ele que é diretor da Polo Salvador, uma pequena indústria têxtil da capital baiana que tem mais de 30, quase 40 iniciativas de sustentabilidade, é uma referência nacional, uma inspiração para empreendedores de todo o país. E hoje, orgulhosamente, a nossa convidada é uma das advogadas especialistas em direito ambiental mais respeitadas, mais admiradas do país, a Érica Rusch, que já está por aqui e vai bater um papo comigo nesses próximos 60 minutos aqui na live Diálogos Sustentáveis sobre a importância do direito ambiental para a sociedade. Vou chamar aqui a Érica para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Vamos aguardar para ver se ela aceita e aí a gente começa. Érica Rusch, boa tarde. Olá, Murilo, tudo bom? Olá, pessoal, boa tarde. Tudo ótimo, que prazer falar contigo. Como é que tá aí nessa quarentena? Sobrevivendo? Pois é, estamos enfrentando esse desafio novo, mas também aprendendo e mudando os comportamentos, né? Então, acho que está sendo uma experiência diferente, mas com muito aprendizado. Bacana, Érica. Você que comanda o Rush Advogado já há bastante tempo, é um dos escritórios de advocacia mais lembrados no país quando o assunto é direito ambiental, premiadíssimo. Mas para começo de conversa, eu vou te pedir para que você conte a tua trajetória, né? Assim como o jornalismo, a engenharia, a medicina tem várias áreas, o direito também tem, né? Tem o direito constitucional, o direito civil, tributário. Por que que você escolheu seguir o direito ambiental? Pois é, por incrível que pareça, o direito ambiental, quando eu ingressei na faculdade de Direito, na Universidade Federal da Bahia, não existia nem a disciplina de Direito Ambiental. Então, no meu último semestre, antes de me formar, é que surgiu uma matéria optativa de Direito Ambiental. Então, minha escolha ela não veio da faculdade, naturalmente. Na verdade, assim que eu me formei, eu atuei em outras áreas logo no início, área trabalhista, civil, algumas áreas mais tradicionais, digamos assim. Mas em seguida, eu trabalhava em um escritório que tinha uma unidade de São Paulo, era um grande escritório de São Paulo, e ele tinha fundado há algum tempo a área ambiental. E aí não tinha na Bahia, iniciamos um grupo de estudo no escritório para poder aprender o direito ambiental mais profundamente, a legislação do Estado da Bahia e a legislação federal. E então surgiu a oportunidade, eu fui convidado no escritório para gerenciar essa área. E foi assim que eu iniciei minha atuação no direito ambiental há mais de 10 anos. Eu digo assim, como uma oportunidade. Mas, assim, na minha história, eu sempre tive muita ligação. Minha mãe sempre me contava que quando eu era pequena eu queria ser veterinária. Olha E só. muitos anos. Então, já demonstra alguma ligação minha com a questão ambiental. E aí ela disse que depois de certo tempo, eu percebi que o veterinário ia sempre lidar com os animais doentes. E aí eu me desinteressei pela área. E aí busquei um outro caminho. De alguma forma, minha história também, ela tem muita ligação com a arte, né? Como você sabe, minha mãe era bailarina, minha família toda envolvida com a dança. E acho que essa história da arte, de alguma forma, me conectou muito com a área ambiental, o direito ambiental especificamente, porque ele tem uma sensibilidade diferente das outras áreas do direito.
como trabalhista, civil, tributário. Então, eu acho que foi uma união de oportunidades. Eu sempre fui movida a desafios, sempre gostei de coisas novas e desafiantes. E o fato de ter sido há mais de 10 anos atrás uma área nova, que, né, estava iniciando a atuação da advogada aqui na Bahia, isso, todo esse conjunto né, de elementos me fez optar pelo direito ambiental. Perfeito. E como é que o Rush Advogados, por exemplo, ele é considerado, tem aqui um dos escritórios mais admirados do Brasil, pelo Anuário Análise e Advocacia 500, e também se apresenta, se posiciona como o primeiro escritório no Brasil a prestar assessoria jurídica a negócios sustentáveis. Como é que funciona isso? Quais são esses tipos de negócios? Se você quiser, nem precisa falar especificamente o nome dos clientes, até por uma questão de ética, mas se puder compartilhar conosco quais são as áreas desses clientes, por exemplo, área de energia, quais são esses negócios sustentáveis que vocês prestam assessoria jurídica, consultoria nessa área? Na verdade, assim, minha atuação ela iniciou com o direito ambiental especificamente, né? Como eu contei há mais de 10 anos, eu atuo especificamente na área ambiental. Toda minha formação foi em direito ambiental, especialização, mestrado, etc. E aí, há mais de 10 anos, há 11 anos mais ou menos, eu trabalhava no escritório, eu saí do escritório e fundei o Rush Advogados. Então, nós temos aí mais de 10 anos de atuação. Atualmente, nós temos unidade aqui na Bahia e em São Paulo, que é mais recente, o ano passado. A gente iniciou também a atuação de São Paulo, embora a gente já atuasse em São Paulo, mas via estrutura física da Bahia. Aliás, atuamos no Brasil inteiro. E, assim, na verdade, a atuação primordial do escritório, né, é o direito ambiental, mas negócio, né, assessorando as empresas, os negócios na área ambiental, acabou surgindo demandas em outras áreas. Na verdade, os clientes nos demandavam não só assessoria no direito ambiental especificamente, mas outras áreas, como direito imobiliário, áreas correlatas, urbanístico, que, de alguma forma, elas né, tinham afinidade de atuação para desenvolvimento de negócios sustentáveis. Quando a gente fala em negócios sustentáveis, na verdade, me perguntaram uma vez assim, são o quê? Empresas de reciclagem, empresas que têm um objeto social, um negócio sustentável? Não necessariamente, obviamente não, né? Pode ser também. Mas, na verdade, assim, os nossos clientes, eles são empresas que realmente têm como premissa do seu negócio, em qualquer setor, a sustentabilidade. E isso, na verdade, as grandes empresas hoje têm isso como, né, como um objetivo, como princípio, como missão, o que é muito bom. Não é à toa que assim os grandes investidores, os bancos, os fundos de investimentos, eles realmente têm priorizado as empresas que tenham esse perfil de atuação. Então, eu estava lendo recentemente um artigo que dizia exatamente isso, que pós-pandemia, cada vez mais os fundos de investimentos eles vão se voltar para negócios que tenham como sustentabilidade como uma grande missão. Então, e aí foi exatamente nesse sentido. Na verdade, assim, são empresas que realmente inserem no seu negócio, ainda que o objeto, né, da empresa, do negócio, não seja a sustentabilidade, mas que tenha como principal missão ou como das suas missões o alcance da sustentabilidade. E atuamos em vários setores, energia, setor imobiliário, setor industrial de forma geral, enfim, todos os setores da economia. Perfeito. Em relação à área em si, né, o direito ambiental, como você vê a importância dessa área para o país atualmente, né? Na semana passada, o Brasil viu estarrecido, né, pelo menos boa parte do país, né, a reunião interministerial que o ministro do STF, Celso de Mello, autorizou, e aí nós tivemos a fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como uma das mais polêmicas, uma das mais chocantes, né, dizendo para aproveitar que a imprensa está meio que distraída com as notícias da Covid-19 para afrouxar as regras que dizem respeito ao meio ambiente, assim, né? Como você vê esse tipo de situação? Há muitas brechas na nossa legislação ambiental, na tua concepção? Veja bem, assim, o tema de hoje, né, que a gente vai poder falar aqui é sobre a importância do direito ambiental na sociedade. E, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né, já há muito tempo já é importante, cada vez mais essa importância vai se revelando, né? E aí o impacto de uma notícia dessa que você colocou agora, né, a proporção que isso toma em uma sociedade é pela importância que esse direito tem.
Na verdade, o direito, de forma geral, não só o direito ambiental, o direito ele é de grande importância na sociedade. Então, assim, em uma linguagem muito simples, digamos que o direito ambiental é quem regula as nossas relações. Tem quem diz, quem define o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que é lícito, né, o que não pode fazer. E quais são as penalidades para aqueles que fazem as coisas que não podem ser feitas. Então, basicamente, assim, o direito, em linguagem muito simples para que todos compreendam, ele tem como uma função definir regras para um bom convívio social e o desenvolvimento da sociedade. E o direito ambiental não é diferente disso, né? Também é um direito, só que tem no seu mérito, que a gente chama, no seu conteúdo, a questão ambiental. E quando eu falo em questão ambiental, é importante que fique muito claro aqui para todos que estão assistindo que o meio ambiente ele não se restringe ao meio ambiente natural, como muitos pensam por aí. Não é apenas a floresta, a vegetação, a fauna, os animais. Os golfinhos, né, que o pessoal brinca, né? Urso panda, também. Exatamente. Na verdade, assim, não é também, mas é também o meio ambiente artificial, que é o meio ambiente que o homem construiu, o meio ambiente cultural, que é aquele que tem um valor àquele bem. Então, ele tem uma atuação muito mais ampla. E a importância dele, na verdade, ele vai regular, né, o que se pode e o que não se pode fazer com os recursos ambientais que estão disponíveis na sociedade. E assim, para mim, nesse panorama atual de pandemia, eu antes de comentar sobre a fala do Salles que você mencionou, fazer uma reflexão. Eu estou vendo aqui o Thiago Trintinella, sócio lá do História de São Paulo, está dizendo que os golfinhos são seres humanos. É verdade. Agradecer a participação aí do Dr. Tiago também. Ele, na verdade, assim, eu me lembro, agora só um parênteses antes eu me lembro, quando eu comecei a atuar no direito ambiental, imagina, mais de 10 anos atrás, era assim, pouco se falava, nem se entendia muito o que era meio ambiente. E aí eu lembro que um colega me perguntou assim, o que você faz de direito ambiental? Assim, quem são seus clientes, os animais, como é que você... Assim, entendiam o que era. Mas só assim, para deixar claro para quem não é de direito aí, que esteja eventualmente nos assistindo, o advogado que atua no direito ambiental, ele vai, na verdade, assessorar a empresa, ou poder público, ou pessoas físicas, para agir de acordo com a legislação. Então, alguém vai empreender, implementar um projeto, não sabe exatamente quais são as regras ambientais que deve observar, e o advogado ambiental, que é especialista, ele vai dividir com a empresa, nas pessoas, esse conhecimento, para que o empreendimento seja implementado de forma regular. Mas, enfim, feito esse parênteses à parte, né, voltando à importância do direito ambiental, assim, eu tenho muito, eu tenho uma convicção, né, embora há muita discussão na atualidade sobre a origem da pandemia, do coronavírus, por exemplo. E assim, minha opinião é de que realmente a origem, né, e vários estudos com isso, ele vem de uma má gestão de uma política ambiental, né? Então, a China, lá em Wuhan, onde surgiu, onde originou, a ciência defende que originou o coronavírus, o Covid-19, ele originou de um mercado, né, de animais vivos que na legislação ambiental daquele país permite. Não só permite, historicamente incentivava. Então a China por muitos anos ela incentivou esse mercado de animais vivos e selvagens. E aí por conta desse mercado que esse vírus foi, né, transmitido aos animais que foram consumidos pelo homem, e aí estamos na realidade que tem. Então, assim, olha o impacto, né, olha a importância que o direito ambiental tem na sociedade. Então, se a gente não tivesse, se o país que, né, originou a pandemia tivesse uma política de meio ambiente distinta daquela que tem hoje, ou que tinha, pelo menos há um tempo atrás, porque eu li recentemente que foi proibido agora o comércio de animais vivos, nós não teríamos chegado no estado que estamos hoje. Né? Então, aí revela o quanto é importante o direito ambiental para a sociedade. E assim, o que você comentou, né? Eu assim, costumo dizer que como operadora de direito eu não tenho partido, né? Não, a gente, na verdade, tem que operar a legislação independentemente de partido. Então, assim, está na pauta do dia realmente a fala do ministro Sá. Deu uma travadinha aqui na conexão da Érica, talvez. Não sei se todo mundo que está assistindo está conseguindo ouvir a Érica. Pode comentar aí que nos ajuda, mas agora eu não estou conseguindo. Deu uma
A Érica saiu, ok, ela teve um problema de conexão, deu uma travada, né? A Priscila aqui está nos ajudando também. Então vou fazer o seguinte, vou pedir a colaboração de vocês só para aguardar um pouquinho, que eu já vou chamar a Érica novamente para retomar a nossa transmissão. Ao vivo é dessas coisas, pronto, já está voltando a Érica. Estamos aguardando. Ao vivo acontece mesmo. Questão de conexão de internet, porque a live no Instagram, as duas conexões têm que estar ok. Ó, a Érica de volta. Deu uma travada, Érica? O pessoal É, avisou aqui e a gente está retomando agora, a princípio tudo certo. tá, eu mudei aqui também a rede para ver se a gente tem uma conexão melhor. Pronto. Estávamos falando da importância do direito ambiental, né, na sociedade. Isso, passamos pela China, lá o problema de Wuhan, né, do Covid-19. E aí, sobre a fala do lógico que a gente tem, mas assim, eu queria assim, focar minha fala, né, comentando do vídeo que apareceu recentemente, em um ponto que eu acho que é o que mais importa aqui, sem discussões políticas. Na verdade, assim, lógico que na fala dele tem, né, algumas questões que a gente, né, não concorda, então assim, a forma como se propõe, sem transparência, obviamente, mas assim, tem um ponto da fala dele que me chamou muita atenção e que assim tem se discutido muito de que ele afirma, né, querer o afrouxamento da legislação. Mas ele usa na fala dele uma palavra que é simplificação da legislação. E ele Sim, é uma grande adepta da simplificação, que é muito diferente do afrouxamento, tá? certo. Quando se fala em afrouxamento da legislação, a gente quer dizer em flexibilizar, em tornar mais branda a legislação, e isso, obviamente, nós conquistamos tanto até aqui e não temos que abrir mão. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa, de alguma forma, no Brasil especificamente, trabalhar, que é a simplificação da legislação, no sentido de tornar ela mais acessível. Eu digo legislação de forma Certo. geral, mas a do direito ambiental especificamente pelo seguinte: o direito ambiental, a legislação ambiental, ela tem uma característica que, né, nem todas elas têm, né, nem todas as leis têm, que é de que nós temos três poderes legislando, que é o municipal, o estadual e o federal. Sim. Além dos poderes, né, legislativos, nós temos diversas normas técnicas, porque o direito ambiental ele tem uma interface muito grande com outras áreas da ciência, não necessariamente o direito. Então, nós temos um arcabouço legal muito grande na legislação ambiental. E isso, muitas vezes, não só dificulta o acesso da sociedade, né, da população, do cidadão, para essa lei, porque, assim, se às vezes é tão complexa para um operador de direito, né, para quem já estuda o direito, é ainda mais para o cidadão comum, né, que não tem Verdade. legislação. Então, hoje, e eu me lembro, eu estudei, eu fiz um curso de direito ambiental comparado nos Estados Unidos, na Universidade de Texas, e eu me lembro que me chamava a atenção muito dos alunos de lá quando se falava da legislação brasileira. Então, nesse curso, a gente comparava a legislação de vários países, e quando se Bacana. tema legal daqui do Brasil, eles não entendiam como assim, mas um legisla o outro diferente. Então, assim, realmente era muito complexo para um estudante de direito na época lá nos Estados Unidos. Imagine para um cidadão comum aqui no Brasil. Então, eu tenho um pensamento de que eu acho que a legislação ambiental, e assim, como nós temos poderes diferentes legislando, nós temos muita contradição, muitas vezes, na legislação. E quando a gente tornar isso simples no sentido de compreensão, não no sentido de afrouxamento, tá? Compilar essas normas, torná-las mais conectadas umas às outras, mais sem tantas contradições. Enquanto a gente não tiver esse sistema, cada vez mais nós teremos espaço para que as pessoas interpretem de acordo com sua conveniência a legislação. E isso não presta uma função para a sociedade. Pelo contrário, é uma disfunção para a sociedade. Então, assim, o que eu me prendo, sem discussões aí, realmente, né, o Brasil com relação à fala dele, é que, assim, ele defende uma simplificação, se é, assim, eu não sei exatamente, quando eu vi o vídeo dele, ele falou em simplificar a legislação. Então, eu também defino a simplificação, não afrouxamento. Eu não escutei ele falando afrouxamento. Eu acho que Uhum. do conjunto da conversa dele, tenho se interpretado que o que ele queria era afrouxar as normas. Tá? Mas quando ele fala em simplificação da norma, é algo que eu também defendo. Mas simplificação para dar acessibilidade às pessoas. E para dar, na verdade,
um panorama mais seguro, né? Muitos investidores fora do Brasil, especialmente, eles deixam de vir ao Brasil ou deixam de investir no Brasil porque entendem que o sistema legal aqui é muito inseguro. Então, há uma insegurança muito grande, exatamente por o formato que o nosso ordenamento ambiental está construído. Então, insegurança jurídica mesmo. Né? Com certeza. E assim, eu entendo que talvez a principal função do direito ela seja de conceder o máximo de segurança para o cidadão, em todos os aspectos da sua vida. O direito ambiental não é diferente. Então, embora nós tenhamos um avanço muito grande em termos de legislação ambiental, que é, na verdade, notada pelo mundo inteiro. Então, nas experiências que eu tive internacionais, seja em eventos, seja em cursos, sempre chamava atenção o avanço da nossa legislação. Mas, por outro lado, também chamava atenção de como o sistema estava construído. Como ele está construído, dá margens realmente de poder manipular muitas vezes a norma. Então, isso não atende à sociedade. Perfeito. A Jéssica aqui está perguntando quais medidas poderiam ser tomadas para simplificar esse acesso. Assim, o principal passo é o processo de educação, né? E eu digo educação não legal especificamente, mas a educação da compreensão da temática ambiental. Então, quando a gente começa desde cedo, né? Iniciando esse processo de educação, conscientizando as pessoas da importância da temática ambiental, a compreensão das restrições ambientais, ela será muito mais fácil. Então, assim, eu lembro, quando a gente lida, eu me lembro uma vez, eu tive um cliente que ele era um idoso, né? E ele tinha dificuldade de entender a restrição na sua propriedade. Ele sempre dizia assim, mas eu comprei essa área, ela é minha, ninguém tem que dizer o que eu posso e o que eu não posso usar. Entendeu? Então, assim, isso dificulta o acesso. Por quê? Porque ele não teve uma formação ambiental para poder compreender que, na verdade, não existe mais um título de propriedade absoluto. Porque existem o direito ambiental que põe restrições nessa propriedade. Então, assim, eu acho, Jéssica, que um primeiro ponto, né, de você tornar mais acessível a legislação é você iniciar, né, de forma cada vez mais efetiva e mais cedo, um processo de educação ambiental e também simplificar a norma, no sentido positivo, tá? Tornar ela mais simples, tornar ela, consolidar essas normas, tornar ela mais acessível para a sociedade. Então, eu acho que são essas formas aí. Certo. A Daiane Almeida falou aqui em unificação, certamente ela se referia àquele seu comentário lá do direito comparado nos Estados Unidos, quando citou que aqui no Brasil tem a esfera federal, a estadual e a municipal, e às vezes elas não se relacionam, não convergem, certamente ela está se referindo à possibilidade de unificar. Seria possível unificar a legislação ambiental em um país que é continental, que é o Brasil, que é um dos maiores, tem tamanhos continentais, é um dos maiores do mundo, e tantas especificidades, tantas questões culturais distintas em todo o país? Na verdade, assim, unificar, quando o sistema como está construído hoje, não é possível unificar, porque a Constituição Federal, ela concedeu, né, ela conferiu competência para a União, para o Estado e para o município legislar. Então, essa unificação, ela não é possível. O que se fala muito é em consolidar essas normas, né? E o que também deve se construir é um alinhamento melhor entre esses poderes. Porque se há um alinhamento entre esses poderes, essas normas, em tese, não serão contraditórias, né? E, na verdade, a própria Constituição, ela confere pode ser concorrente. Quando isso é estabelecido, quer dizer que a União ela tem que legislar o Estado, em termos gerais, o Estado suplementar e o município suplementar. Então, se a norma ela suplementa, ela contradiz. Mas não é o que acontece na prática. Na prática, essas normas elas passam um por cima da outra. Então, eu acho que a gente, né, pode se falar em unificação no sentido de interpretação unificada, eu acho que é possível. Em termos de edição de norma, não é possível, porque a Constituição estabeleceu essa competência concorrente dos poderes. E é possível também se falar em consolidação de normas. O licenciamento ambiental segue sempre muito polêmico, né? Vários empreendedores colocam que há um excesso de burocracia e isso dificulta a questão de investimentos, né? E a movimentação da economia. Os ambientalistas, por sua vez, defendem o licenciamento cada vez mais rígido, mais rigoroso,
porque assim acreditam que os recursos naturais estarão mais bem preservados, assegurados para as gerações atuais, para as futuras. Esse dilema ainda persiste no Brasil, né? Passa década intra década e ainda persiste, é de difícil resolução, né? E o licenciamento, é possível simplificá-lo, na tua opinião? Na verdade, assim, o licenciamento ele se torna um gargalo por um problema anterior a ele, né? Então, assim, quando na sua fala você diz assim, o desenvolvimentista define a simplificação do processo, o mentalista a maior rigidez do processo, isso tudo acontece por quê? Porque como não se há normas anteriores, né? Tudo cai no licenciamento. Então, é o único momento que se tende à avaliação ambiental. Então, aí a cobrança em cima desse instrumento vai ser muito grande. Na verdade, o nosso olhar, talvez isso só mude quando a gente olhar para antes do licenciamento. Nosso olhar ele tem que ir na parte de planejamento. Então, quando a gente planeja melhor a nossa ocupação, quando o Estado, né, o município planeja, realiza estudos, define de forma mais adequada o que pode e o que não pode ocupar, o que pode, o que é restrito, o que não é restrito em termos ambiental. Então, o licenciamento ele vai se tornar só um mero ato simples. Mas, como hoje não há trabalho prévio, então realmente tudo depende do licenciamento. E por isso que muitas vezes dificulta o investimento de algumas pessoas e muitas vezes torna insatisfeito né, os ambientalistas, porque entendem que tem que haver o risco, porque é o único momento que se avalia realmente as restrições ambientais com a atividade. Certo. Na tua concepção, Érica, levando em consideração toda a tua experiência nessa área do direito ambiental, em relação à maturidade das empresas, né, que procuram escritórios de advocacia como o Rucha Advogados, por exemplo, né, em relação a questões de avaliação de impacto ambiental, algo que é um estudo bem básico, as empresas estão amadurecidas nesse sentido ou elas costumam já pedir assessoria de forma geral, sem saber nem para onde vai, sem ter conhecimento de nada? O amadurecimento das empresas tem evoluído, na tua opinião? Evoluído muito. Esse amadurecimento depende muito do setor também. Então, tem setores menos evoluídos. O setor industrial, por exemplo, é um setor bastante evoluído em matéria ambiental. Então, porque, na verdade, ele vem trabalhar na questão ambiental muito antes, às vezes, de política. Então, assim, tem setores, né, que têm uma atividade maior do que outros. Mas, assim, em linhas gerais, eu percebo, assim, eu costumo dizer assim, que quando eu comecei a atuar, né, na advocacia ambiental, boa parte dos nossos clientes, eles nos procuravam em situações, eu digo, nós chamamos de contencioso, né? Que são, na verdade, quando já existe uma demanda ambiental, ou ele cometeu irregularidade, precisa se ajustar, ou já tem uma situação que ele precisa. Era, assim, 80% da atuação nossa era negociando irregularidades, as condutas irregulares. Hoje, isso inverteu. Então, Olha só. 80% do nosso trabalho ele é muito mais preventivo. É eu dizer pode ou não pode fazer, a legislação você tem que observar nessa atividade essa, as iniciativas que você pode estabelecer no seu negócio são essas. Então, assim, isso inverteu em 10 anos. Então, assim, isso é o maior reflexo, né, do amadurecimento de negócios. Então, nós temos sim amadurecimento, mas assim, como as duas questões que a gente já conversou aqui, que um é o gargalo do licenciamento, ele permanece, ele ainda é um gargalo, então isso dificulta, não digo não amadurecimento, né? Mas dificulta a aceitação, né, da empresa com relação a essas questões ambientais. E a questão da legislação, né? É muito esparsa ainda. A Jéssica pergunta aqui se você acredita que o baixo nível, né, da educação ambiental influencia no processo de licenciamento, pelo desconhecimento das leis e das normas. Se o baixo nível de educação influencia na compreensão das normas? Isso, de educação ambiental. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, eu não digo nem só de compreensão das normas, mas de aplicação das normas, né?
Então, assim, nós temos normas ambientais desde 65, até antes disso mesmo, né? O Código Com o Código Florestal ali, né? Florestal. Então, nossa política ambiental, nossa primeira política ambiental foi de 81. A Constituição, ela elevou o direito ambiental ao direito fundamental em 88, né? Isso. Então, nós temos aí um histórico de muito tempo, assim, muito em termos né, de prática, mas não em termos legais, né? Assim, são leis relativamente recentes. Mas eu acho que o que dificulta mais é o processo de educação, ele, na verdade, ele nos conscientiza, né, da importância de aplicar a norma. Então, nós temos leis já operantes e bem evoluídas e bem estruturadas há muito tempo. Só que, muitas vezes, elas passam desapercebidas, né? Aquele exemplo, por exemplo, do cinto de segurança. A primeira vez que foi editada uma lei de segurança, todo mundo falava, a lei não pegou, né? Depois a lei pegou. Verdade. Então, é basicamente isso. Nós temos leis já efetivas há muito tempo, leis ambientais, mas há um tempo atrás ela não pegava, né? Muito porque passou doendo no bolso também, né? Pois é. Não era para ser assim, né, Érica? Não era. Era para ser de parte da consciência, né? Mas aí quando a conta mudou, porque assim, como você disse, assim, porque não ia no bolso se regularizar ambientalmente, digamos assim, né? Respeitar os ambientais. Mas quando a fiscalização, né, o poder público começou a atuar de forma mais efetiva na fiscalização, doeu mais no bolso, né? Então, assim, e aí quando se deram conta disso, de que ou eu implemento essas normas, né, mexo no meu bolso para implementar as normas, ou eu vou pagar um preço na frente mais alto, então é melhor eu pagar o preço mais baixo antes, né? Então, realmente, Sim. sim, mas assim, sinceramente, eu acho que o que importa é o resultado, sabe? Infelizmente, na cidade, muitas coisas começam assim. Então, começou o cinto doer no bolso, aí as pessoas realmente implementaram, né? Quando foi multadas, as pessoas estavam sem cinto, implementaram. Lógico, não é o ideal. O ideal é que as pessoas se conscientizassem da importância do direito ambiental na sociedade e aí implementassem suas normas. Mas esse processo de educação, sem dúvida, porque o processo de educação bate na consciência, né? O que você acabou de dizer. Então, o bacana era que não fosse o bolso a medida, mas sim a conscientização. Mas se a pessoa não tem educação, não tem conscientização. Então, o bolso é a única medida, né? Agora, se a gente coloca educação, conscientização e bolso, funciona, né? Verdade. Eu acho que por aí, educação realmente é a base. Sem dúvida. Aqui registrar a opinião da Gisele Gomes, que diz que, infelizmente, a conjuntura política atual tende a flexibilizar ainda mais o licenciamento ambiental. É a opinião dela, certo? E aí nós temos que defender a educação ambiental como um instrumento de conscientização. A Érica já colocou que ela defende a questão da simplificação, que é diferente de flexibilização. Né? Está aqui registrada a opinião da Gisele. Aqui o Alisson pergunta o seguinte: cortar, acredito que uma árvore, né, em um terreno particular configura crime ambiental? Faltou a palavrinha depois do eu acredito que seja árvore, né? Ele faz essa pergunta para você, Érica. É crime ambiental? Veja bem, na verdade, assim, o descumprimento de uma norma ambiental, ele tem três consequências, digamos assim, né? Nós temos a responsabilidade administrativa, a civil e a penal, né? A civil é aquela que representa a obrigação de reparar um dano causado. Então, se você corta uma árvore que não é permitida, você vai ter a obrigação de reparar essa árvore cortada, compensar esse dano causado. Se você corta uma árvore que não é permitida, você também vai sofrer sanções administrativas, que é a aplicação de uma multa ou a outra penalidade administrativa. Se você corta uma árvore que não é permitida, isso configura, sim, um crime ambiental se realmente estiver tipificado. Eu digo, se a conduta estiver prevista em um tipo penal. Quando eu digo cortar uma árvore que não está autorizada, a resposta é essa. Quando ele pergunta, cortar uma árvore é crime ambiental? Depende se estiver autorizado ou não, né? Se o poder público lhe autoriza suprimir a árvore, você pode suprimir. Mas se ele não autoriza e, né, a legislação prevê que não pode cortar uma árvore, então isso será sim um crime ambiental. Lógico que, assim, existem hipóteses que
você pode cortar a árvore. Então, tanto que, né, os empreendimentos eles são construídos, você pede autorização para suprimir, o órgão ambiental ele avalia o impacto daquela supressão. Né? Às vezes, o ambiente que tem, ele define, mantenha tais árvores e suprima essas, para fazer sustentabilidade. Então, responder especificamente, suprimir uma árvore, cortar uma árvore é crime? Depende da situação. Né? Agora, se for uma árvore que não seria permitida supressão, porque assim, quando fala árvore, pode ser várias, né? Então, se for uma árvore que não seja passível de supressão e que não seja autorizada, será sim um crime ambiental. Às vezes a árvore representa um perigo, né? A questão de segurança, né? E aí é recomendada a poda dos galhos, porque eles podem, por exemplo, estarem próximos a fios de energia elétrica, a postes, e representam um perigo para a sociedade, né? Então, cada situação é uma situação, né? Até às vezes o estágio da árvore ele está comprometido, a saúde mesmo da árvore, e não cortá-la representa um perigo, porque ela pode cair em cima de alguém se ela não tiver com estágio saudável. Então, assim, né? Vai depender de cada situação, realmente. O Alisson lá que está agradecendo o teu esclarecimento. É sempre bacana essa troca de figurinhas, né? O objetivo do Diálogo Sustentáveis é justamente esse, de as pessoas perguntarem, esclarecerem suas dúvidas, e trazer um especialista é sempre importante por causa disso. Semana que vem nós temos a Semana do Meio Ambiente, né? O Dia do Meio Ambiente é 5 de junho, comemorado, né? A ONU estipulou essa data importante. Você tinha mencionado bem anteriormente que a nossa Constituição Brasileira de 1978, nossa Carta Magna, estabelece o meio ambiente como um direito fundamental, ali no seu capítulo 6º, né? Um capítulo todo dedicado ao meio ambiente, artigo 225, né? E aí estabelece lá que o poder público precisa fazer cumprir esse direito, né? Não só o poder público, como toda a coletividade, né? A Constituição ainda utiliza esse termo coletividade. Na tua opinião, a gente tem feito cumprir esse direito de uma forma mais geral? Tem muito a avançar? Veja bem, como você 88 é um marco muito importante, né, da legislação ambiental, porque o nosso ordenamento jurídico elevou o direito ambiental a um direito fundamental. Quando na Constituição previa um capítulo integral, né, como você mencionou, o artigo 225, que prevê lá que o meio ambiente equilibrado é um direito, né, de todos, e tem deveres também de preservá-lo. Né? Então, ao mesmo tempo que temos o direito de usar os recursos naturais, nós também temos o dever de preservá-lo. E aí, quando você me pergunta, nós estamos fazendo valer esse direito, né? Ela, na verdade, assim, a Constituição ela traz isso como norma geral, fundamental. Né? E aí, quem põe em prática realmente o cumprimento dessas restrições são a legislação infraconstitucional, que são as leis esparsas, né? As leis federais, estaduais e municipais. Então, são essas leis que estabelecem o que nós temos o direito e o dever de cumprir em termos de matéria ambiental. E, assim, se nós temos uma legislação avançada, isso quer dizer, né, em tese, que nós estamos cumprindo esse dever. Mas isso desde que nós estejamos realmente aplicando essas normas. E aí vem toda aquela problemática que a gente já trouxe aqui, né, e que a gente sabe que, assim, existe o cumprimento de normas, mas também existe muita pressão de norma. Né? E nós estamos sim, avançando no cumprimento desse direito fundamental, mas nós não estamos ainda no panorama ideal, infelizmente. Né? Perfeito. Aqui o Leandro Bastos Nunes também comentando, orgulho da Universidade Federal da Bahia. Você que é graduada pela UFBA, né? Antes de tantas... Da República, assim, talentosíssimo, sempre um brilhante aluno na faculdade. E aí, Dr. Marcos Pimenta também esteve por aqui, comentou. Te agradece a participação de todos. Em relação, Érica, à atuação do Ministério Público, ela é de suma importância quando o poder público, o setor privado também, às vezes, deixa de assegurar esse direito fundamental ao meio ambiente preservado, né? Como você vê assim, a atuação do Ministério Público, tanto federal quanto o estadual, em relação à fiscalização do poder público em relação ao meio ambiente? O Ministério Público talvez o principal, junto do órgão ambiental, né?
da executora política do ambiente, o principal agente fiscalizador das normas ambientais. Porque se no direito ambiental a gente tem uma peculiaridade que é um direito coletivo. Então, você individualmente, né, em tese, tem ação popular, tal, mas em tese nós não temos legitimidade para defender muitas coisas. Então, cabe ao Ministério Público e ao órgão ambiental esse poder de né, de fazer valer, de aplicar as normas do direito ambiental e de fiscalizar o cumprimento dessas normas. Então, assim, sem dúvida, é um dos principais agentes aí que fazem a efetividade das normas. E o Ministério Público, assim, na verdade, são atuações que se complementam. O órgão ambiental, ele tem, como a gente mencionou aqui antes, a competência para atuar administrativamente. Então, ele vai apurar a responsabilidade administrativa e o Ministério Público ele vai apurar as outras duas responsabilidades, que é a civil e a penal, né, a criminal. Então, assim, ele atua, ele exerce seu poder fiscalizando, né, investigando, normalmente ele instaura o inquérito para apurar os fatos, né, de eventual ocorrência de um dano ambiental ou uma eventual irregularidade. Então, ele instaura o inquérito, investiga os fatos e aí, se convencendo de que há uma irregularidade, ele pode propor uma ação civil pública ou pode transacionar, né, fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta na esfera civil, ou propor uma ação criminal. Então, sem dúvida, o Ministério Público ele tem uma atuação forte no direito ambiental e assim, Perfeito. Trazendo um exemplo para a prática, eu acho que um exemplo bem que as pessoas acompanham bastante é o da Lei dos Resíduos Sólidos, né, que é uma lei sancionada em 2010 e que estabeleceu, entre diversos mecanismos, a proibição dos lixões, né, em nível nacional, que são esses vazadouros a céu aberto que não têm a estrutura necessária para fazer o tratamento dos resíduos sólidos, né? Uma cidade minimamente desenvolvida tem aterro sanitário, que aí sim é uma infraestrutura que dá um tratamento mais adequado aos resíduos sólidos, né? Que erroneamente nós chamamos de lixo, né? Mas que na verdade são resíduos ainda. E aí, mais de 3 mil municípios brasileiros ainda têm lixões. Eles não cumpriram com a lei. A lei era que esses municípios acabassem com os lixões até 2014, substituindo os lixões pelos aterros. Os prefeitos alegam até hoje que as cidades são pobres, não há dinheiro, que a lei não pensou nisso quando foi formulada, deveria ter pensado nisso. Embora a lei tivesse estipulado o mecanismo dos consórcios municipais como alternativa, ou seja, municípios de uma mesma região próximos poderiam se juntar e ter um aterro para todos esses municípios, enfim. Mas aí o Ministério Público tem uma atuação bem interessante propondo termos de ajustamento de conduta, né, em relação a esses prazos que não foram cumpridos, não foram estabelecidos pela lei. Esses termos de ajustamento de conduta, na tua concepção, são mecanismos válidos, eficientes, quando uma lei deixa de ser cumprida, mas a gente precisa chegar a uma solução? Não, sem dúvida. De fato, né, nós temos essa lei que criou a política de resíduos sólidos. Temos muita dificuldade de implementação, então esse prazo foi prorrogado diversas vezes, né, para o limite de se ter um lixão, mas realmente nós temos a realidade é que existem vários municípios ainda, né, operando. Então, além de termos também municípios com aterros que estão perto de vencer e que talvez não tenham ainda capacidade de construir novos aterros. Vamos lidar com aterros que estão se transformando em lixões também. E essa realmente é a realidade. O Ministério Público, a legislação, a legislação civil pública, ela prevê realmente a possibilidade, né, a legitimidade do Ministério Público firmar termos de ajustamento de conduta. O Ministério Público, ele tem essa legitimidade, lógico que ele tem limitações, né, ele tem capacidade de negociar dentro da legislação, né, agora, de fato, esse instrumento é um instrumento muito efetivo. No sentido de, em vez dele, né, eles optam por ele, porque outro caminho seria a proposta civil pública. E quando você leva uma demanda dessa natureza para o judiciário, nós enfrentamos vários outros problemas. Primeiro que muitas vezes o judiciário ele não é especializado,
né? Existem alguns estados que têm áreas especializadas em meio ambiente, mas a grande maioria não é. Essas áreas não são especializadas. Então, você levar uma demanda de natureza judiciário tem diversos riscos, porque o juiz ele não vai, talvez, ser especialista e tal. O direito ambiental tem uma interface com outras ciências muito grande. Então, para você apurar a qualidade do lixão, a adequação de um resíduo, um juiz, um operador de direito não tem condições de avaliar isso. Então, vai ter que recorrer a perícias técnicas para avaliar toda essa questão ambiental, e tudo isso leva tempo. E o resultado de uma ação judicial, né, no judiciário sobrecarregado, né, leva muitos anos para resolver. Então, para uma solução dessa, eu digo que talvez o Ministério Público só tenha esse instrumento para efetivar essa norma, que é o termo de ajustamento de conduta, porque a ação civil pública não se sabe quando vai ter esse resultado. Então, agora, lógico que ele tem limitação, né? O Ministério Público ele pode acionar de acordo com a legislação, o que a legislação permitir. Mas, assim, entendo, eu, inclusive, na maioria dos casos que eu acompanho, a gente soluciona via tratamento de conduta. Até por todas as questões que a gente já falou aqui, dificuldade judiciário, o tempo, o dano muitas vezes e tal, ele é reversível. Então, você está contra o tempo, às vezes está cada vez mais reversível. Né? Então, o termo de ajustamento de conduta, ele realmente viabiliza muitas vezes uma reparação mais efetiva. Então, eu sou muito adepta a esse instrumento, que é o termo de ajustamento de conduta, e acho que, assim, é o único instrumento que a gente tem hoje para o Ministério conseguir impor regras e dar eficiência a essa política que já se conseguiu há tanto tempo que ainda não conseguimos pôr em prática. Que, mal comparando, talvez, seja como a pessoa que tem um débito, né, com uma determinada empresa e aí precisa renegociar a dívida, né? Meio que senta ali as partes, né? Ó, vem cá, a gente sabe que você está errado, você passou do prazo, mas quem sabe vamos estipular aqui uma nova data, uma nova forma de fazer cumprir para que ninguém fique prejudicado. É mais ou menos por aí, né? Tem muita reconciliação, né? Uma questão conciliadora, na verdade. Na dúvida, né? É uma postura conciliadora que, na verdade, é a tendência de solução de demanda de direito ambiental é a conciliação. E dando, assim, pegando um paralelo a esse caso, né? Assim, fazendo um paralelo a ele. Se uma pessoa que tem uma ele não tem patrimônio para negociar, o poder público não tem como executar, muitas vezes. Então, se ele não for negociar, ele não vai conseguir reaver essa dívida. Então, basicamente, não fazendo suas diferenças, sistemas são completamente diferentes, mas assim, é basicamente isso. O Ministério Público ele acaba tendo a percepção de que se ele for ultrapassando a ação civil pública, ele não vai conseguir, em prática, não transacionar, ele não vai conseguir. E aí, realmente, o melhor caminho é o ajustamento de conduta, que aí você tenta a realidade individual de cada município, né? E como você colocou, viabiliza, às vezes, até instrumentos como o consórcio, que você mencionou, que é a união de um município e outro para realizar um aterro, por exemplo. Então, se tiver mais uma contribuição do Dr. Thiago Trintinella, ele é especialista, né? Ele tem doutorado pela Universidade de Osaka, do Japão, em resíduos sólidos. Então, se tiver uma contribuição, manda mensagem aí, Thiago, sobre isso. Bacana. Lembrando sempre até se colocando no lugar dos prefeitos, né, de certa forma, de fato, o aterro sanitário ele não é uma infraestrutura barata. Né? Ele costuma ser de R$500 mil para cima, passando até de R$1 milhão, e de fato muitos municípios brasileiros, principalmente os menores, têm muitas dificuldades de arrecadação, ausência de indústrias, então de comércios, de serviços. Tem municípios no Brasil que vivem praticamente das prefeituras, né? Dos recursos das prefeituras. E do governo federal também, da União. Então não é uma questão fácil. Às vezes também falta vontade política, que é outro ponto. Outro ponto que a gente tem que considerar de se unir, de tentar firmar um consórcio intermunicipal para se fazer um aterro e atender os demais municípios da região. Então, são diversos aspectos, é uma questão complexa que envolve diversas partes, aí, né? Utilizando mais uma linguagem jurídica, né? de partes. Não é uma questão fácil. Não, e não só de investimento, como você mencionou,
né, que esse investimento de um aterro sanitário ele é muito alto, e a operacionalização também. Assim, a gestão é muito complexa, é muito difícil. Manutenção, né? Aprovar um aterro sanitário, o licenciamento de um aterro, né? Tem vários requisitos que têm que ser respeitados. Então, assim, realmente não é algo simples. Então, o município que não tem recursos dificilmente conseguirá sozinho implementar. Mas, assim, eu sempre pontuo, assim, que, na verdade, eu acho que o Brasil, né, é muito avançar na compreensão da oportunidade que é um aterro sanitário. Na verdade, se a gente implementa medidas de reciclagem, o lixo, na verdade, é oportunidade. Então, se a gente recicla, é matéria-prima, né? O lixo pode gerar energia. Então, assim, existem várias oportunidades, né, em torno do lixo que nós, brasileiros, ainda não enxergamos. Talvez o Japão, lá, como eu dei o exemplo, né, tenha essa compreensão, mas nós no Brasil ainda não compreendemos, vimos o lixo como um passivo, né? Como uma colega mencionou, Érica, eu fiquei assustada, me dê dicas aí de como eu encaminhar meus resíduos, porque eu na quarentena, que estou em casa, vendo a quantidade de resíduos que a gente gera. Então, assim, realmente é muito resíduo que a gente gera. Então, a gente tem que primeiro também partir para um processo de educação, aí ela mais uma, né? No sentido de evitar, né, cada vez minimizar o uso de componentes que se tornem resíduos lá na frente. Após minimizar, ver de que forma a gente pode reaproveitar, que oportunidade nós temos no lixo, né? E aí o que realmente não puder ser reaproveitado, e aí sim trabalhar para um tratamento adequado desse resíduo. A compostagem doméstica também é uma opção bem bacana para quem está nos assistindo em casa. Uma composteira não é cara, dá para fazer até com balde, se quiser botar a mão na massa mesmo, né? As minhocas fazem praticamente todo o serviço, porque a gente descarta todos os dias, né, resto de alimento, de frutas, que acaba indo para a lixeira comum sem necessidade, né? Então, cabe também ao cidadão comum a responsabilidade de gerar menos resíduos. Lembrando que a Érica tem um site, além do site do escritório, que é o rushadvogados.com.br, tem um site em que dá dicas de sustentabilidade para todo mundo que quiser, né? Para governos, para empresas, para cidadãos comuns, que é o ericarush.com. Lá tem dicas bem didáticas, bem bacanas de sustentabilidade que todo mundo pode seguir em casa. Né? Verdade, verdade. Érica, não posso terminar a nossa conversa sem deixar de mencionar que 2/3 de toda a madeira comercializada no mundo tem origem ilegal, certo? Países como a Rússia, como o Peru, chegam a ter 90% da madeira comercializada de forma ilegal. O Brasil, metade da madeira comercializada aqui tem origem ilegal, e há alguns anos veio sendo construída uma norma, uma ISO, que é uma norma internacional, né, a gente sabe, tem a ISO 9000, que todo mundo conhece, 14001, e uma ISO específica para as florestas, para a sustentabilidade das florestas, que é a ISO 38200. Você me corrige se eu estiver equivocado. E 2 baianos tiveram uma participação extraordinária na formulação dessa ISO em nível internacional. Foram à Alemanha, foram à China, negociaram as formas de criação dessa norma internacional. Um desses baianos é o Jorge Cajazeira, executivo de mais de 20 anos da Suzano, Papel e Celulose, que também é um ativista pela sustentabilidade, você conhece bem. E esse outro baiano é você, que está falando aqui comigo, que representou o Brasil na criação dessa norma, que é um orgulho para o país, né? E eu queria que você compartilhasse assim com a gente como é que foi essa experiência de integrar essa delegação brasileira que culminou com a criação dessa norma, que hoje é um instrumento, né, de sustentabilidade para o setor florestal de todo mundo. Como é que foi essa experiência? Na verdade, assim, um pouco antes de falar, primeiro a gente pontuar aqui a importância do direito internacional ambiental, né? Eu falo de internacional ambiental, mas a ISO não é uma lei, tá? A norma ISO não é uma lei, mas eu vou explicar um pouco melhor. Mas eu digo isso porque, assim, o meio ambiente, ele não tem fronteiras, concorda? Então, assim, e aí, por isso estamos vivendo também essa pandemia, né? Porque, né, a questão de saúde também, muitas vezes, não respeita fronteiras. Então, se nós não tivermos normas internacionais, né, que definam regras para o uso dos recursos naturais,
dificilmente nós conseguiríamos, né, ter uma sustentabilidade no mundo, né? Porque, como eu disse, o meio ambiente não tem fronteiras. E a ISO, ela não tem capacidade legislativa, né? Não é uma lei, mas É uma norma voluntária, né? é uma voluntária, mas é um instituto de tanta seriedade, né, com tanto rigor técnico e científico, que ela tem um valor coercitivo, digamos assim, né? Porque as pessoas realmente respeitam muito essa norma, e no mundo inteiro, né? E ela, na verdade, com essa norma, e aí eu trago outro instrumento que tem importância para a gestão ambiental, que é a certificação, né? Ela, muito embora ela não estabeleça o certificado, mas assim, ela, na verdade, nos traz uma orientação para que se garanta uma regularidade de toda a cadeia produtiva dos materiais oriundos da madeira, né? Como você muito madeira legal aqui. Então, realmente, foi uma experiência, foi um convite, né? Que é um líder brilhante e é o presidente dessa norma, né? É o grande idealizador da norma. Foi um processo fantástico, assim, foi minha primeira iniciativa internacional. Em termos normativa, né? Em termos de participação na edição de norma. Nós tivemos reuniões na China, em Paris, em vários outros lugares. E é muito interessante você, assim, discutir. Imagina, assim, uma norma em que vai ter que enfrentar tantas culturas diferentes. Né? Imagine que você vai discutir tecnicamente com pessoas do mundo inteiro, né? Da Índia, do Japão, da Ásia inteira. Então, com culturas completamente diferentes, com interesses ambientais e econômicos completamente diferentes. E que tem que haver um consenso, porque, ao contrário, né, de nosso sistema jurídico, em que existem posições, lá não, tem que haver consenso, em tudo que sai de lá tem que haver consenso. E assim, eu me lembro que nas primeiras reuniões eu dizia, não tem como sair um consenso disso aqui. Quando eu ouvia os países se pronunciando sobre o que eles pensavam de dispositivos, eu dizia, não vai sair consenso disso aqui. Parece a reunião da ONU, né? Era algo assim inimaginável. Então, assim, eu me lembro que eu saía assim, que às vezes, não se preocupe, né? Vamos conseguir. Aí tem toda a articulação para a gente conseguir um consenso, e aí realmente o resultado é algo fantástico. O processo ele é fantástico já em si, né? Você fazer com que todos os países tenham um consenso sobre uma norma que vai interferir na sua economia, na sua gestão ambiental, na sua cultura, né? E aí uma norma que não é impositiva, né? Não tem obrigação, ela não é uma lei, mas que todos vão respeitar pela seriedade desse processo que você constrói, a seriedade técnica, o rigor técnico e científico, se constrói um consenso científico, né? Então, realmente, foi uma experiência fantástica. A ISO é uma instituição incrível e são normas dessa natureza, né, que vão inibindo essas atividades ilegais e, de alguma forma, apertando, né, o cerco para esse tipo de atividade. Lembrando que até então o Brasil só tinha normas nacionais, né? Como, por exemplo, o selo FSC, que é uma certificação bastante conhecida. Se eu não me engano, a outra certificação é PESC, que também tem um nível semelhante. E aí, essa ISO veio para agregar uma norma internacional a esse tipo de certificação, assim, exemplificando, né? Por exemplo, diga. Isso. A ISO, ela, na verdade, traz um grande diferencial, porque, assim, o custo das certificações que você aí, às vezes, ela torna inviável para empresas menores, né? As grandes empresas, elas têm essa capacidade de investimento na certificação dessa. E as médias empresas não conseguiam aderir a um sistema desse. E com a ISO, isso tornou muito mais possível. E aí a gente vai, de alguma forma, inibindo essa produção, essa produto de madeira. Então, realmente, foi um ganho enorme para a sociedade brasileira, mundial, na verdade, né? Aí as empresas que seguem a sustentabilidade, né, têm um compromisso com o que é ambientalmente correto, podem, passam por auditorias, né, tem a certificação registrada, e aí ó, a madeira que a gente está comercializando tem uma origem legal, não é de desmatamento, não é de origem ilegal, e isso agrega valor a esse tipo de produto, né, que é muito importante. Lembrando que na Bahia, especificamente, o setor de papel e celulose é o que mais exporta, é o maior exportador do estado, gera mais de 320 mil empregos diretos e indiretos, então é um setor de extrema importância que planta eucalipto aqui na Bahia, vende a madeira para países de todo o mundo e agora
graças a essa ISO que você ajudou a formular, consegue ter a rastreabilidade, a sustentabilidade desse tipo de material, né? É uma garantia, na verdade, que você tem de que o processo, toda a cadeia produtiva, ela está legítima. Então, não teve trabalho escravo, não teve trabalho infantil, a área estava regular, não tinha desmatamento, não tinha comércio. Então, assim, é uma garantia que dá ao consumidor. E aí, é um grande instrumento para o consumo consciente, em que você pode ter Perfeito. a opção de escolher empresas que tenham o seu processo produtivo regular.